Olá a todos que estão aqui escutando nosso podcast, o Engenhando, da nossa faculdade, da Unicerrado. Nós estamos aqui hoje entrevistando mais uma pessoa, que é a Veridiene. A Veridiene, que é engenheira, certo? Da área Certo. de Gerenciamento de obras. essa especialização, sua É minha especialidade. especialização. Aham. Poderia se apresentar um pouquinho para a gente, por favor? Então, meu nome é Veridiene, eu sou engenheira civil, trabalho com gerenciamento de obras há 4 anos, também com projetos, né, nessa parte de execução de obras. Me formei em Tumbiara, na Elisubra, há 4 anos também, então desde que eu me formei eu já faço esse serviço com a minha construtora, né, então já tem um tempo aí que de algumas obras já executadas. Então, já. Veridiane, e você mesmo já falou aí que você fez a faculdade em Tumbiara, né? E como que foi esse meio da faculdade? Vamos falar assim, você mudou para lá, você morava na sua cidade, como que foi essa rotina, vamos falar assim, do estudo, de morar em outra cidade ou de morar na própria cidade? Como que foi? Então, foi bem cansativo. É uma fase assim que me exigiu muito, porque na época da faculdade eu trabalhava com projetos, mas projetos de interiores para uma loja de móveis planejados industrial, né? Lá do Paraná. E aí, tipo assim, eu trabalhava o dia todo e ia para Itumbiara à noite, na tardezinha. Então, chegava tarde, acordava cedo, era bem correria. Aí, no último ano, que eu fui ficar mais em Itumbiara. Tipo assim, para falar que estava morando, né? Eu ficava bem mais em Itumbiara do que em Goiatuba. Aí, quando eu me formei, eu voltei de vez. A gente tá passando por isso. E De... principalmente eu e a Rafaela. Que a gente faz estágio de manhã, né? Aí fica até de tarde. Aí de tarde tem que pegar o ônibus para ir lá para faculdade. Aí a gente chega meia-noite em casa para acordar cedo no outro dia. de novo. Então, Né? É cansativo, mas vale a pena. vale. É, porque a gente está na metade ali do curso, a gente já tem uma experiência, porque a gente faz estágio há muitos períodos já. É Uhum. bom a gente ter começado cedo. Sobre o seu trabalho, quais que são os primeiros passos, assim, que a gente começa? Primeiros passos, assim, sempre para uma obra, projetos, né? Então, com os projetos prontos, todos prontos, eu faço o levantamento quantitativo de tudo, tanto do arquitetônico, estrutural, elétrico, dos projetos que forem necessários para aquela obra, né? E faço o estudo de viabilidade financeira, que é para o cliente saber quanto que ele vai ter que desembolsar naquele empreendimento. Para ele não começar às cegas, né? Tipo, fiz todos os projetos com o arquiteto tal, ou se não com o engenheiro tal, e já vou começar com o mestre de obra, para ele não ter aquela surpresa futuramente, porque só o projeto ele não garante que a obra vai estar em acordo, né, tanto com o bolso dele quanto com a obra em si. E posteriormente, quando ele aprova esse orçamento, que é o orçamento de estudo de viabilidade, a gente vai para a obra. E aí a gente faz cronograma, de acordo com o projeto, faz a contratação da mão de obra. E no gerenciamento, a gente não tem a contratação da mão de obra do engenheiro, né? A gente faz todo esse trâmite para o cliente contratar todo mundo. A gente só faz essa parte burocrática de negociar valores de mão de obra, comprar o material num lugar que seja bom, porque a gente tem que fazer pelo menos 3 orçamentos. Então, no final, acaba o cliente pagando a gente com tanto de desconto que ele consegue em outras coisas que ele não conseguiria sozinho, né? Então, para ele é muito viável. E ele não tem essa dor de cabeça de ficar, tipo assim, a maioria dos meus clientes trabalham o dia todo, tem a profissão deles, eles não querem ter essa dor de cabeça de ficar lidando com obra, ele quer a obra pronta. A gente está com essa matéria de orçamento agora e a gente consegue ver o tanto que é complicado, porque qualquer errinho ali no orçamento vai doer no Extrapolou? bolso. A- Exatamente, sabota E é, totalmente o final. e é muito detalhe, né? A gente vai na obra, só que a gente parece que nem tem noção ainda. É muita coisinha que depende uma da outra, que a gente não sabe nem quantidade, a gente não passa nem igual.
acho que na metade do curso para trás, eu acredito que muitos ali não têm essa noção, não sabe nem como começar, não sabe, igual a gente pegou lá esse orçamento agora, a gente tá fazendo. É, a gente chegou assim, tipo, o que que é isso, né? Porque a gente nunca viu, a gente não sabe nem o que fazer, não sabe nem o que perguntar, nem como fazer um orçamento, ligar para uma loja e perguntar. E hoje em dia, que nem você falou, né? É muito complicado, porque o cliente quer o serviço, mas ele também não tem tempo de correr atrás, né? E talvez nem sabe como correr atrás, quais materiais que são Não certos e sabe, tudo sabe mais, onde né? procurar, o que que precisa, qual que vai ser a etapa que ele vai ter que comprar aquilo, né? Às vezes ele compra o material passando, sobra demais. Então, ele está perdendo dinheiro nessas coisas. Então, para vender o gerenciamento para o cliente, ele tem que sentir no bolso, né? O que que vai acontecer se ele não fechar, se ele decidir tocar por conta própria. Ele sabe que cada um no seu quadrado, ele não tem o conhecimento que o engenheiro tem para gerenciar a obra dele. Mas a questão do, tipo assim, vocês não entenderem, né? Tipo, como que faz um orçamento. Tá? Com os projetos não entende. Para você fazer um orçamento, você tem que entender de etapa de obra, primeiramente. Porque quando você entende de etapa de obra, você vai entender os materiais que vai usar, e aí você já consegue pegar o projeto e destrinchar ele, né? Já aconteceu algum imprevisto, assim? Você falou que você faz 3 orçamentos, o cliente que escolhe e tal, mas algum imprevisto que depois gerou alguma dor no bolso do cliente? Ele precisou desembolsar alguma coisa? Já aconteceu. Questão de prazo, né? Porque assim, quando a gente faz a contratação de todo mundo, porque antes de começar a obra eu já contrato todo mundo. Tipo assim, pelo menos um orçamento já está feito com a pessoa, tipo com o pintor, que é a última etapa, né? O orçamento já está feito com ele, eu fico só de passar o cronograma para ele se organizar, para ele começar na minha obra. Pode acontecer dele pegar uma outra obra e não conseguir ir na data que a gente combinou, que a vida é um imprevisto. E questão assim, eu fecho todo mundo, mas aí o marceneiro, um caso que aconteceu, o marceneiro, eu fechei o primeiro. Primeiro que eu fechei porque marcenaria demora, um apartamento inteiro e tal. Já comprei todo o material para ele e deixei ele trabalhando no galpão dele lá, tranquilo, né? Enquanto eu fazia a parte de demolição. Ele pegou uma outra obra, esqueceu da minha. Então, quando foi para ele entrar para começar a montar os móveis, ele não tinha feito quase nada. Quase nada. E os materiais com ele, tipo, 6 meses, 4 meses atrás. Então, aconteceu que por conta dele, atrasou mais um mês a obra. Mas aí o cliente, ele tem esse conhecimento, né, que isso aqui depende e tal, mas sempre atrasa, né, por conta desses imprevistos. Então, não tem como você cuidar dos horários de todo mundo que vai trabalhar ali, né? Ainda mais prestadores de serviços externos, que é marcenaria, pintura, vidro. E qual que seria a diferença de um acompanhamento para um gerenciamento? O acompanhamento, geralmente, quem faz é quem fez o projeto, para ver se está tudo ok, se foi feito conforme o projeto. Então, só quem fez o projeto para ter aquele conhecimento melhor dele, né? E o gerenciamento, com os projetos em mãos, faz toda a gestão de tudo, de pessoas, de dinheiro, de fluxo de pessoas trabalhando, de etapas de obra. Então, pega para executar e gerir o dinheiro do cliente ao mesmo tempo. Ele está ali sempre, sempre, sempre. No caso, é o que tem mais contato, né, com... É mais contato. Uma coisa, tipo assim, quem faz o projeto, por exemplo, faz o projeto com um arquiteto. Ele pode fechar, assim, um acompanhamento com o arquiteto. É bom o arquiteto estar dentro da obra junto com o engenheiro que está fazendo o gerenciamento. Porque tem muita coisa que no projeto dá certo. E na hora da obra não dá certo. E aí é bom trocar essa ideia com o arquiteto. Eu sempre troco, mas a maioria dos arquitetos que eu faço parceria, né, para executar essas obras, a gente já tem um contato, eu consigo mandar uma mensagem explicando o que aconteceu, qual que é a melhor opção, para não ficar também mexendo muito no projeto
que já está pronto, né? Para a gente conseguir seguir aquela linha de raciocínio que foi pensada anteriormente. Mas uma coisa não tira a outra, dá para fazer o acompanhamento e o gerenciamento com os dois profissionais. E agora, em qual área que você está, por exemplo, mais atuando? É residência? Como que tá? Como que é seu cronograma? Como que tá seu trabalho? Para onde que você está indo? Como que é? Então, eu tô trabalhando muito com clínicas odontológicas hoje. Porque, tipo assim, eu me especializei em clínicas odontológicas. Tubulação de cadeira, toda essa parte de vigilância sanitária, que eu faço muito, né, para aprovação. Mas, assim, tá meio a meio residencial com as clínicas hoje, atualmente, né? Mas já teve uma época que foi mais quadras de beach tênis e clínica odontológica, essas coisas elas vão mudando no decorrer do tempo. E como que funciona, por exemplo, o gerenciamento, a realização, por exemplo, de uma clínica odontológica? Porque a maioria do pessoal que está ali no curso é mais ou menos a residência, né? Que fica na cabeça. E a clínica já é outra visão, né? Outra coisa totalmente diferente, né? Do que a gente está, vamos falar assim, acostumado, querendo ou não, né? Tem mais exigências e tudo mais. Como que é essa questão? Como que é trabalhar? Como que é gerenciar? Como que é estar ali? Então, assim, se assemelha bastante com uma obra residencial. Porque tem piso, tem teto, tem todas essas etapas que na residencial a gente também vai ter. As coisas que mudam seriam porque na vigilância a gente tem as medidas exatas, né? Que a gente tem que seguir, tem norma, tem, tipo assim, uma cadeira, não precisa de uma sala para esterilizar os materiais. Então, na hora de fazer a planta, a gente já tem que ver isso, medidas de sala certinhas. Mas o que difere mesmo é essa parte da tubulação, né, da cadeira. Porque no pé da cadeira odontológica, a gente tem que ter esgoto, energia elétrica da cadeira, com disjuntor só para ela, porque ela consome muita energia. Então, assim, essa é a peculiaridade dela em si. Mas de resto, vai continuar sendo tipo uma construção normal, de residência mesmo. E como que surgiu esse interesse? Tipo, vou, como se diz, pegar um para me ver se vai dar certo, se vai, como que vai Então, ser? eu sou uma pessoa que eu até recomendo que vocês sejam também, uma pessoa sem medo, zero medo. Porque assim, ó, quando eu me formei, a gente fica com aquele receio, né? De falar assim, eu não sei se eu consigo, nunca fiz e tal. Mas aí eu falei assim, se o CREA me deu o CREA é porque eu dou conta, né? Então eu vou lá fazer esse negócio. E aí, tipo assim, eu fiz uma parceria com uma arquiteta, que é amiga minha. Ela fez o projeto e o cliente perguntou se ela conhecia alguém que faria a execução para eles. E aí eu estudei bem antes, porque assim, me dá 5 minutos que eu resolvo o negócio ali e já entendo como que faz, né? E aí fiz, deu tudo certo. De uma passou para duas, três, quatro. E foi indo, uma puxou a outra. É a tal da Pegou o gosto. oportunidade. A oportunidade passou na minha frente e eu agarrei. Tem alguma das etapas que tem, por exemplo, uma escolha de um terreno mais específico para tal obra? Talvez um terreno não seja boa para algum tipo de obra. Você tem que aconselhar a pessoa. Sim, geralmente, essa escolha do terreno eu aconselho por conta do desnível, né? Por conta de muro de arrimo. Porque deixa a obra bem mais cara dependendo da situação. E às vezes a pessoa não quer fazer aquela movimentação de terra. A terra hoje não é barata, né? Um caminhão de terra não é barato, mão de obra, mais muro de arrimo e tal. Então, tipo assim, pode ficar mais ou menos o preço do próprio lote só para fazer essa infraestrutura. Então, eu já não recomendo que faça a compra com um desnível desse, sabe? Só se o lote estiver muito barato. Mas para obra assim, como se diz, específica, não. Não tenho. Essa questão de vizinhança, né? Obra comercial tem que ter um tipo de vizinhança, obra residencial outro tipo. É mais questão de convivência do morador que vai comprar o
né? E você tinha citado também a questão do beach tênis, né? É, Uhum. eu tenho uma colega, uma amiga, que ela morava em Goiânia e ela participava, né, dos jogos e tudo mais. E ela mesma falava assim, por exemplo, que Morrinhos, nossa, que Morrinhos não tem. Eu venho para Morrinhos e não tem. E foi assim, do nada, Febre. criaram, tipo assim, não foi só que Morrinhos, eu reparei que na região aumentou demais. Foi uma coisa que não tinha lugar nenhum, você não ouvia Uhum. falar, e hoje tá aí, vamos falar assim, com sucesso, né? Porque a gente passa, igual a gente indo pra faculdade, a gente passa, tá lotado de gente, muita gente praticando lá, né? Às vezes a gente volta mais cedo, por exemplo, 10 horas da noite, eu já passei e ter gente jogando. Então, foi uma coisa assim que mudou, parece que totalmente, né? É uma coisa diferente e que atraiu muita gente para esse tipo de esporte e tudo mais. E Uhum. como que foi, tipo assim, para você começar? Você mesmo falou que não tem medo, né? Como que Não, foi, tipo assim, te propôs essa ideia e você falou assim, ah, vamos, e foi com a cara e a coragem, como se diz? Como que foi? não, dessa forma, porque assim, essa é uma outro tipo de obra que tem outra peculiaridade, que é a drenagem, né? Que é a que manda na situação ali para a quadra ficar funcionando. Por isso que, tipo, você chega lá 10 horas da noite, está funcionando, tendo chovido 40 minutos antes. Então, não tem água, nada, drena tudo, para poder continuar esse fluxo. Mas aí eu comecei, fiz, hoje eu jogo, porque aí eu não resisti, né? Eu já estava lá dentro, comecei a jogar. Já fiz em 3 cidades, vou começar na quarta cidade, que era Porã, que é Minas Gerais. E, tipo assim, uma coisa puxa a outra de novo, né? Tipo, a pessoa viu que você fez uma, deu tudo certo, ela te indica para outra pessoa, você já começa a fazer em outro lugar e assim vai. Mas é só não ter medo mesmo. Da forma assim, o cliente entrou em contato, você faz. Eu dei uma estudada, analisado o que, que teria de diferente, né? E fiz. E como que funciona, por exemplo, um projeto de uma quadra? Porque, que nem você falou, é totalmente diferente, né? Tipo, não vai ter uma alvenaria ali, não vai ter isso, não vai, muda totalmente a questão, vou falar assim, de uma residencial para uma quadra. Como que é o projeto? Como que é a execução? Como Além, que é? Como que a- funciona? além da diferença do projeto, por exemplo, tem até na prefeitura, tem alguma coisa que você tem que fazer antes, tem que ler algum código de obra, é diferente de cada município, talvez? Não, não. No caso, o que pode pegar seria corpo de bombeiros, né? Porque é um lugar que tem muita movimentação de pessoas. Mas o que eles falam muito mesmo, mas é a questão do bar. Se o bar for grande, mais de 300 pessoas, aí eles já querem um projeto, né? De combate a incêndio ali mais rígido. Mas não tem nada assim na prefeitura de diferente, não. A gente tem que se atentar à questão da área construída, né? Porque as quadras, por serem descobertas, elas não entram como área construída. Então, a gente vai colocar, no caso, se tiver o bar, somente a área construída do bar. Mas de restante, não, porque aí ficaria até mais em conta a questão das taxas na prefeitura, né, para o cliente. Aí, se errar nessa parte aí, já fica bem mais caro para ele. E a prefeitura não vai te ligar falando assim: olha, tá com a área descoberta aqui, tem que tirar essa área aqui. É um E, clássico conselho. Pode falar. até fugiu o foco, vai cortar essa parte. Anotar aí para lembrar. É, fazer uma propaganda agora, pera. Deixa eu ver como é que eu vou falar. Ai, Hilker, você lembra? Ai, gente, vai Pode fugindo assim da respirar, calma, pode cabeça. respirar, tá tranquilo. Vai cortar esse negócio. Com certeza. Então, gente, vamos parar aqui só para dar uma revisada, né? A Veridiene, ela é uma engenheira. Ela tem o canal dela no Instagram, né? O canal não, o perfil, já tô até errando. Vou cortar isso aí de novo. Gente, então, passando para relembrar, né? A Veridiene é uma engenheira civil. Ela formou há 4 anos atrás. A gente vai deixar o Instagram dela abaixo também na descrição para vocês acompanharem.
agora ela já vai falar também o arroba, para vocês acompanhando a rotina, ela posta os diários de obra ali, mais ou menos, como que tá, projeto e tudo mais. Então, é bem legal, né, a gente acompanhando isso também, ainda mais no Instagram, né, que é, querendo ou não, a rede que a gente vai utilizando muito ali, tem um contato com muitas pessoas. E, Veridiane, fala aí qual que é seu arroba pra gente, que aí quem estiver escutando e assistindo, pra já seguir você. Ah, então tá bom. Arroba ENG, Veridiane Vieira. Normal, viu, gente? Não tem Y, não tem dois E, nada. Veridiane Vieira. E lá eu posto realmente um diário de obra, não tão especificamente, né, todas as etapas, mas todas as obras que eu tenho, às vezes se eu tenho algum probleminha na obra, eu já posto ali também o problema com a solução, né, para já ajudar alguém também que futuramente tenha esse problema. Tem muitos engenheiros que me seguem, que a gente faz muita parceria também, porque um faz uma coisa, outro faz outra coisa, e no final a gente junta e resolve o problema do cliente, né? E, Veridiane, é questão de, por exemplo, orçamento e tudo mais, assim, né? Como que funciona? Você faz um contrato com o cliente ou depende do tipo de obra? Como que você realiza isso? Você faz um contrato, por exemplo, meu serviço vai ser isso e aquilo, tal, o pagamento, como que entra isso? Você tem esse contrato, o que que entra, o que que não entra? Uhum. Não, então, depende. Esse contrato ele existe. Eu sempre faço quando a gente fecha. Eu passo o orçamento para a pessoa, e tem muita gente que confunde o orçamento de prestação de serviço, que é o seu valor que você vai cobrar para fazer aquele serviço, e o orçamento da obra, que é o valor que vai ficar para fazer aquela obra. Então, tem gente que fica nessa dúvida aí, quando eu falo assim, por exemplo, você chega e fala, eu quero fazer uma casa assim, assim, assim e tal. Me passa o orçamento. Aí, às vezes, a pessoa já acha que você já vai passar o orçamento da obra inteira, quanto que vai ficar, e não entende essa diferenciação, né? Mas aí, tipo assim, eu passando o orçamento para a pessoa, a gente combinando, né? Aquele valor, ou às vezes um parcelamento, que eu também consigo fazer para eles. Eu faço o contrato e no contrato eu coloco o valor que vai ser, como que vai ser o parcelamento, as datas de pagamento, e ele assina. Mas aí eu tenho um contrato hoje só de projeto, eu tenho um contrato só de gerenciamento, eu tenho um contrato só de acompanhamento. Então, isso vai depender do que ele comprar de mim, qual o serviço que ele vai comprar. E aí, tipo assim, quando eu comecei a trabalhar com engenharia, eu fiz o meu primeiro cliente, inclusive. Eu não fiz contrato com ele. Já comecei trabalhando naquela vontade louca de trabalhar, né? Formei primeiro cliente, você fica emocionado. Não fiz o contrato, no final o projeto dele estava praticamente pronto, ele falou que não ia fazer comigo mais, encontrou outra pessoa, pagou a outra pessoa e não me pagou. Então, depois dessa situação, a gente erra só uma vez, né? Aí eu comecei a fazer as coisas mais certinho, passar o orçamento, fazer o contrato, assinar e só começar a trabalhar depois que o contrato está ok, independente se ele está com pressa ou apavorado ou não. É processo, né? Você tem que seguir o seu processo ali, que já ajuda bastante. E o valor de entrada, né? Tem que pagar a entrada para trabalhar também, senão não funciona. Nesse contrato vem, por exemplo, falando de algum problema que pode ter no orçamento, que ele pode ser mais, pode ser menos, e como é que vai ser feita a resolução desse problema? Não, nesse orçamento não. Mas quando eu vou passar para o cliente, eu já passo, porque assim, quando um orçamento ele é bem feito, ele vai extrapolar, de qualquer forma. Mas geralmente é 20% para mais ou 20% para menos. Passou disso, aí esse orçamento ele está mal feito, não foi colocado tudo que geralmente a gente precisa colocar. E aí, mas no contrato em si não, porque no contrato não vai o valor da obra no gerenciamento, né? A gente não coloca esse valor lá não, esse valor ele vai só na planilha de orçamento de execução. Então, só o cliente que tem acesso. No meu contrato, eu coloco o que eu vou fazer de fato, que é o gerenciamento, né? Contratação de mão de obra, compra de material, e lá consta que é com o dinheiro do cliente, ele que faz esses pagamentos. Por exemplo, o pessoal trabalhou na obra a semana toda.
Eu fiz algumas compras, às vezes eu pago com o dinheiro da construtora, né? Para agilizar esse processo aí, para não ter que ficar mandando mensagem para o cliente. E no final da semana ele faz o pagamento, pode ser para mim ou pode ser direto para os prestadores de serviço e fornecedores. Então é tudo organizadinho. É, É, mas no contrato consta apenas essa parte da prestação de serviço, né? Da empresa com eles. Mas a parte do valor que foi passado, não. Esse valor não. Aí, ao final da obra, eu entrego o orçamento que foi executado, para ter essa comparação, né? Do que eu passei para ele no orçamento executivo, que é o que vai para a obra, com o que realmente foi executado. Porque no decorrer da obra, a gente vai repreenchendo aquela planilha, colocando as coisas que realmente foram pagas. Às vezes consegue o desconto ali, e vai recolocando os valores lá. E na sua construtora você trabalha com empreita ou como que é? Empreita, não, por conta de não ficar viável para o cliente. E porque, assim, quando você pega empreita, você tem que assumir aquele risco. Então, tipo assim, você falou para ele que tinha que fazer isso e aquilo, na sua cabeça realmente era aquilo. Na hora da execução, pode ser que surja algum problema, ainda mais reforma, né? Quando você vai quebrar alguma coisa, estraga outra. Então, você tem que assumir aquele risco ali. Sai do bolso da construtora. O cliente paga e ele quer pronto, independente se teve imprevisto ou não, né? Então, por isso que eu gosto de fazer somente o gerenciamento por administração, que ele funciona uma taxa administrativa, que é aquela taxa que ele vai pagar para me ter na obra, que é o meu gasto, né? Essa taxa administrativa. Já que, tipo, por exemplo, quer visita 3 vezes na semana, quer que eu esteja na obra 3 vezes na semana. Eu tenho um custo de ir e vir, aquele custo total ali. Mas as taxas administrativas que é tudo eu vou ganhar uma porcentagem em cima de cada coisa que ele compra e de cada pessoa que ele contrata. Mas isso aí vai depender da planilha. Por exemplo, demolição é uma porcentagem maior, que é um preço mais barato. Aí já a hora que chega lá na parte de acabamentos, aí já é uma porcentagem bem menor, porque já são produtos mais caros. Então não faz sentido eu ganhar 20% em cima de uma cuba, entendeu? Por isso que a gente precisa fazer esse orçamento antes de fechar o contrato de gerenciamento, para saber mais ou menos qual vai ser o valor, que aí ele vai saber qual que vai pagar de taxa administrativa. No caso, esse é o lucro da construtora. E Veridiane, que cidade você está atuando agora, realizando essas obras, essas construções, reformas? Então, gente, eu costumo falar, em tom de brincadeira, que eu estou nômade da engenharia, porque eu estou em todos os cantos. Hoje eu trabalho aqui em Goiatuba, hoje eu estou em Goiatuba. Aqui na região tem obra em Tumbiara, Bom Jesus, Buriti Alegre, Joviânia, Pontalina. Então, aqui no entorno tem obra para tudo quanto é lado. Em Goiânia eu tenho 3 que está em andamento hoje. E os projetos, que é só projeto, né? Porque a construtora também faz alguns projetos, mas não faz o gerenciamento, por estar muito distante. Mas preferencialmente eu fico muito em Goiatuba e muito em Goiânia. Tipo, uma semana em Goiatuba, uma semana em Goiânia. a cabeça E deve lá ficar em doida, né? Goiânia, Hã? Desse tanto, a cabeça deve ficar doida com esse tanto de projeto em tanta cidade Não, diferente. faço terapia. É importante, é importante. tem que Esse ano começar desde a faculdade, né? esse ano eu aderi à terapia e eu fico pensando, poderia ter feito muito antes, na época da faculdade. Porque, nossa, é muita coisa. Meu WhatsApp é o tempo inteiro, porque como faz gerenciamento de obra, tem fornecedor, tem pedreiro, tem pintor, tem o cliente. Então tem que saber o emocional da gente, não fica muito legal, não, mas tem que entender que é aquele processo, amanhã eu resolvo, tem coisa que não dá para resolver, e assim vai. E o cliente ele não entende, né? Ele quer que resolve naquele dia e pronto e acabou. Mas aí nós, como profissionais, a gente tem que chegar e falar: olha, não é assim, depende disso, daquilo, a gente vai resolver tal dia, para a gente ficar mais tranquilo. Eles são ansiosos. E quais são os tipos de
de obra que você mexe lá em Goiânia, por exemplo, que já é uma, querendo ou não, já é uma cidade maior e tudo mais, como que é? Você já realizou, por exemplo, a quadra de beach tênis, ou consultório, ou é só residencial? O que que você tá mexendo lá? Lá em Goiânia tá uma mistura de apartamento, né? Porque tem bem mais lá. Hoje tá um boom em Goiânia de construção civil, mas em lançamento na planta, né? De apartamentos. E consultório, que é obra comercial, né? Então, eu estou entre esses dois. Obra residencial mesmo, eu não pego lá, muito fácil, porque seria mais em condomínios, né, para executar. Mas é uma pretensão minha futuramente executar em algum condomínio lá. E como que é a realização, por exemplo, de um projeto ou da própria execução em, por exemplo, em apartamento? É, porque, querendo ou não, ele tem os vizinhos querendo estar lado a lado, né? Porque, na casa você tem um muro, você tem isso, tem aquilo, e lá não tem. É Como bem diz, mais complicado, tem muita tá lá em cima, dependendo do andar, tipo, é bem mais complicado chegar material, produto e tudo mais. Como que funciona, como que é? Então, assim, essa questão da logística no apartamento, ela é bem diferente mesmo, né? Por questão de horários, os vizinhos, às vezes, eles não entendem, mas a gente tem os horários do condomínio, que eles pedem para que a gente siga. O elevador próprio para subir material, tem um horário também para subir. Já tive alguns problemas, porque a mão de obra, você orienta ela e mesmo assim ela insiste em fazer errado. Carga e descarga de material apenas na vaga de garagem do cliente. Não pode parar caminhão tipo na porta e ficar lá parado. Tem que fazer essa logística, por exemplo, vai chegar piso amanhã cedo. Eu já tenho que ter deixado o pessoal da portaria avisado para já colocar os cones na porta, né? Porque como é fluxo muito grande de veículos, pode ser que quando ele chegue não tenha nenhum vaga. Então, já tem que deixar isso tudo pronto. Já comprou o material, já. E às vezes não tem jeito porque está agendado mudança de algum outro morador do prédio. Então já vai ficar uma movimentação ali, já não tem como eu fazer essa descarga, descarga. Então tem que se virar nos 30 aí para dar certo. Bastante complicado mesmo. É mais complicado. Questão de caçamba também, tem que reservar lugar para deixar antes. Já tive problema com o pessoal de caçamba. Que aí você pede a caçamba, eles falam assim, dei tantas voltas lá, não consegui colocar, e eu precisava daquilo para aquele dia. Aí a mão de obra acaba, fica parada, não tem jeito, eu tenho que realocar para outro lugar. Problemas, assim, eu costumo falar que o gerenciamento, ele não vai falar que a obra não vai dar problema, ela vai dar problema. Mas quem vai resolver é o engenheiro, não é o cliente. Então, a vida dele, você já vai chegar né, e falar assim, tive esse problema aqui assim, assim, mas resolvi dessa forma, já está tudo ok. Para ele é o máximo, só dele não ter sofrido. O nosso professor vive falando, a vida do engenheiro é resolução de problema. Ele tem que Resolver ter problema, já aceitei. Tem que aceitar, quanto antes você aceitar, melhor. a resolução de problema e saber que vai tudo cair na cabeça dele depois se der algum problema. É, mas E assim, sobre tem. problemas. Te cortei, pode, Não, pode pode falar. continuar. Não, você vai falar, tem coisas e coisas, mas pode falar. E sobre problemas, como que foi durante o seu curso? Quais foi a matéria que você mais identificou? Quais que foram aquelas que você teve uma dificuldade, não identificou muito? Como que foi esse processo? Então, eu sempre gostei muito de estrutura, né? Mais estrutura metálica do que de concreto armado. Então, eu gostei bem mais da matéria de estrutura metálica. Não sei se vocês vão ter aqui na grade de vocês, mas na nossa era uma matéria opcional, que eles colocaram no final do curso. E aí, tipo assim, eu gostei bastante, mas a que eu menos gostei, apesar de ser de estrutura também, que é a resistência dos materiais, né? Que é o fim do engenheiro, que chama essa matéria. E até o Plínio, né, que me deu aula na época, conhece o meu professor de resistência. Ele não era uma pessoa nada fácil. E eu também não era. Então, tipo assim, acho que a gente não teve essa troca, né? Então, acabou que, para mim, foi mais difícil aprender resistência. Mas no final deu tudo certo. Hoje
tenho que usar em tudo, porque eu também faço projeto estrutural, e aí eu tenho que relembrar a resistência dos materiais o tempo inteiro. A gente Sim, até brinca, né? Igual a gente entra na faculdade, querendo ou não, uma revisão, né? E aí vai chegando ali perto do metade do curso e começa uma matéria, e quando você vê, tá numa matéria que você acha que é totalmente diferente, já tá puxando outra matéria, igual resistências dos materiais, né? A gente tem um e dois. Aí agora já tá assim com isostática, e a gente vai, tipo assim, Tem tudo vai a ver, tá interligando uma com interligado. a outra, aí você fica com a dificuldade em uma e a outra ali vai puxando, mas como gente, a gente tem que passar por isso, né? Fácil não é, mas é legal, né? Umas coisas que a gente para ver e, tipo, nossa, a gente não pensa que é daquele jeito e tudo mais, né? Igual uma estrutura, a gente vai pegar ali para estudar, é totalmente diferente do que a gente pensa, como que é realizado, como que é o cálculo e tudo Do dia isso, a né? dia, né? Como que é feito ali na hora, como que você vai aplicar aquilo na obra de fato. Eu acho que isso aí na faculdade é o que deixa a nossa cabeça mais confusa. Porque quando a gente pega e consegue mentalizar como que aplica aquilo que você está aprendendo, então você vai memorizar muito mais fácil. Agora, só números, números, números ali, você não consegue entender. Ah, por que que eu estou fazendo isso? Onde que eu vou aplicar? Né? O que que é linha neutra numa viga? O que que é estribo? O que que, né? Por que que eu tenho que usar esse diâmetro? Por que a área de aço é isso? Enfim, né? É muita coisa. Quando você consegue perguntar e saber a resposta na vida real, já fica mais fácil. Já consegue entender melhor. Mas a questão desse sofrimento, né? Que tem durante a faculdade. Eu achei que foi muito bom para crescimento pessoal, porque na faculdade a gente já tem que resolver 1 milhão de problemas, né? Tem que saber, tipo assim, driblar tudo e se resolver. Isso fez com que minha mente abrisse muito mais para resolver as coisas que eu tenho que resolver de fato hoje. Então, se eu não tivesse passado pela faculdade de engenharia, tirando a parte que eu tinha que aprender o que que era uma construção, o que que era uma estrutura, mas essa convivência com as pessoas ajudou demais para o que eu faço hoje, porque na profissão você tem que saber lidar com pessoas, tem que saber resolver problemas, desenrolar as coisas, e abre demais a mente da gente, né? É nessa hora que a gente precisa dar, querendo ou não, dar prática também, para a gente entender o que que a gente está fazendo, né? Porque a É, maioria das vezes a gente só vê lá número. Aí talvez você está calculando uma coisa que você já viu, talvez assim, sabe, né? Já viu, vamos falar que já viu, né? Que a gente não conhece certinho. A gente já viu, só que a gente não tá nem imaginando que a gente tá calculando aquilo, que a gente tá falando daquilo. Então, é que nem a gente comenta lá na sala, que se tiver oportunidade de estágio, é muito bom primordial. para você ter o contato, né? Porque é coisas totalmente diferentes uma com a outra. Porque é que nem você falou, talvez no papel a gente, vai dar certo. Isso aqui a gente fez, vai dar certo. E não é igual, por exemplo, vou fazer um projeto. Não fez um estudo de um solo, por exemplo. Vai lá vai executar o projeto, não dá certo. Então, é uma coisa assim que você tem que, nem a questão do orçamento, né? Que nem você falou, você tem que colocar todas as etapas, né? Ah, na fundação eu vou fazer isso, aquilo, aquilo. O que que eu vou precisar? Quais materiais, né? Então, é coisas que, querendo ou não, já o estágio ali, o contato com a obra vai te auxiliando muito, né? Vai tendo uma visão mais ampla. Ah, com E no certeza. caso, no caso, você, quando estava cursando, você fazia já projetos, né? Tipo assim, você já tinha uma base ali de projetos. E você ia na obra ou mais, como diz, mais do projeto mesmo? Então, eu estagiei de fato na prefeitura de Goiatuba, né? Na área da Secretaria de Obras. E na época, eu já fazia projetos, mas fazia mais AutoCAD. Eu não trabalhava tanto com o Revit, né? Que vocês hoje já devem, tipo, entrar na faculdade e mexer nesse Revit. E aí, tipo assim, eu fazia projetos mais de interiores e executava os interiores, né? Então, eu sabia daqueles problemas assim, vamos parafusar alguma coisa aqui na parede, eu tenho um cano aqui, o que que vai fazer depois? Porque já aconteceu várias vezes. Então, eu estava sempre lidando com problemas, desde essa época. E quando eu trabalhei, fiz o estágio na prefeitura, era questão de projeto de pavimentação, né? Então, eu aprendi a fazer projeto de pavimentação,
os orçamentos, porque todos os orçamentos que a prefeitura aprova tem que ter o projeto, tem que ter o orçamento do valor que vai ficar para depois fazer a liberação. Mas já fazia esses projetos já, mas a vivência de obra mesmo, eu tive depois que eu me formei, que eu comecei a frequentar a obra, fazer parceria com arquitetos, com corretores, mão de obra mesmo, que é aquela pessoa que está diretamente ligado com o cliente, porque todo mundo assim, a maioria dos clientes tem aquela cultura, vou ligar para o Zezinho, pedreiro, que ele vai fazer essa varanda aqui para mim. E aí ele tem noção que ele consegue, mas aí ele te indica, já resolve ali com ele. E aí não ter vergonha de perguntar, né? Ah, olha, eu formei agora, eu não tenho noção mais ou menos como faz isso aqui, não. Como que você executa? Quanto tempo você leva para fazer isso aqui? Que são coisas que você vai precisar para colocar lá no seu cronograma. Por exemplo, vou fazer um reboco aqui. Quanto tempo, fulano, você consegue fazer? É estimado no tempo que ele consegue. Não tem como pôr um prazo, né? Voltando aqui para as matérias da faculdade. Com, As bo- é, como que foi sua relação por exemplo, com a hidráulica? Hidráulica, hidrologia, foi muito Ah, importante. Você citou foi o exemplo boa. da cadeira, né, de dentista. Foi muito boa. Porque, assim, na hidráulica, a gente pegou todos os materiais, né? Para entender o que é o que, tipo de tubo, mas na questão de pressão, essas coisas, tipo assim, questão de cálculo mesmo na hidráulica, eu tirei de letra, eu achava fácil. Agora, na resistência dos materiais, eu já penava bastante, né, como eu disse. Mas ajudou bastante essa questão aí. Mas a matéria de hidráulica não foi a que me ajudou tanto na vivência hoje de obra. Foi a parte de saneamento, sabe? Porque tem a de hidráulica e a outra de saneamento. Que aí a gente já vê a questão de tubulação, o que passa onde e tal. Acho que a gente vai até mais para frente, né? Saneamento. É, É, a gente tá tendo hidráulica agora. qual matéria que o Plínio dá para vocês? Hidráulica. Hidráulica. Hidráulica? Aham. Resistências materiais é a Amanda. Ele também, semestre passado, e retrasado, foi materiais de construção. É, Hidrologia porque era eu para E aprendi ele, né? outras matérias também. gente, cola nele. Aprendi tubulação com o Plínio. Vários puxões de orelha. Até É, aprender. a gente tá bem assim já. É uma Não, matéria que foge, querendo ou não, foge um pouquinho do que a gente tá acostumado a ver, né? Viu até o quinto período, vamos falar, né? Até o quarto. Aí agora a gente chega, e hidráulica é um pouquinho diferente, igual a gente tá calculando, como vai chegar uma água lá em cima num prédio? Aí a gente já fica, tipo, a gente com não tem esse raciocínio, né, no dia a dia. não, mas a vivência de obra é o que manda. Não precisa preocupar agora, não. Pode preocupar depois, porque você querendo ou não, você vai ter que aprender. Então, só para a gente reforçar, como que a gente consegue entrar em contato com você, contratar seu serviço, é, deixe aí onde que a gente consegue te encontrar, seu Instagram, de novo, novamente, ou um e-mail, deixe para a gente. O meu Instagram, novamente, que é o @eng.velidiane-vieira. Tem o número do meu WhatsApp, também, que é 629-9381-8441. Eu troquei esses dias esse número. E também o meu e-mail, que é o v_engcivil@hotmail.com. Tem canal no É isso YouTube? mesmo. Canal no Não YouTube? tem, gente. Não, Estou pensando seriamente não, em tem que trabalhar. fazer. Tem que fazer. Faz um Aproveita diário os de Eu vídeos, vi, obra. compila tudo. nossa, meu celular tem tanto vídeo de obra que eu não posto lá no Instagram, vocês não têm noção. Tipo assim, eu tenho uns vídeos ensinando a fazer drenagem, porque, tipo assim, tem que mandar pro pedreiro, senão para o fornecedor, para ele entender o que eu estou precisando comprar. E acaba que, tipo assim, eu ensinei para ele como que faz o negócio, tantos vídeos que eu mando.
questão é o tempo, né? Ficaria legal, né? Pra gente Não tivesse um tem tempo e fizesse esses jeito. vídeos, por exemplo, no YouTube, pra gente acompanhar como que é uma obra, o que que deu certo, o que que deu errado, Ficaria é muito isso, bom. aquilo. Só que ultimamente o povo como diz, a vida é tudo corrida, né? A gente faz ali no automático. Não dá tempo não. E tipo assim, eu peguei essa ideia de ficar postando as coisas, né? Mas às vezes eu até esqueço, vou lá resolver a coisa, já tenho que ir para outro lugar, eu viajo bastante, aí já fica cansativo. A Rafaela perguntou se o Instagram de novo, porque provavelmente a gente está na segunda parte do vídeo, que ficou grande, aí provavelmente vai ser dividido. Ah, Aí já deixa nos dois vídeos. mas deu certo, né? Tranquilo aí. Deu sim, aí a gente coloca também, mas talvez a pessoa assista essa parte a gente vai cortar, tá? Lembrar também. Igual, talvez a pessoa assistiu até a metade para ela ter seu contato ali, igual quem assistiu até o final relembrar. Isso, Aí tem a nos pessoa dois. termina o vídeo, já vai lá, te segue, mas sem aquela interação, né? Aí, você tem mais alguma dúvida, Hilton? A gente já Não, pode voltar e já tranquilo. encerrar, né? Uhum. Só fechar, acabou. Veridiane, muito obrigada por participar com a gente nesse diálogo, né? Muito sucesso para você. Pode contar com a gente do curso inteiro, pode contar com a gente. Obrigada por ter disponibilizado esse tempo para tirar nossas dúvidas, para comentar um pouco do seu trabalho. E no mais é isso. Se você quiser reforçar alguma coisa, pode aproveitar esse tempinho. Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz de poder agregar, né, de alguma forma para vocês, igual o Plínio disse, questão de eu já estive no lugar de vocês, né? Então eu sei como que é e o quanto era triste a gente não saber, nossa, e agora? E o que que eu vou fazer depois? Porque deixa a gente muito angustiado, né? Mas no decorrer da vida ela vai te encaminhando para onde você deve ir. A gente faz planos, né? Eu costumo falar que a gente faz planos, mas é Deus que fala realmente o que que você vai fazer. Mas é ficar em constante movimento que uma hora vai dar certo. E no mais é isso. Fico muito feliz pelo convite. A gente agradece. Muito obrigado. Todas as informações vão estar na descrição, tanto o contato quanto nossas redes sociais e as suas. E obrigado por nos escutar até aqui. E esse foi mais um episódio do Engenhando Podcast, com a engenheira Veridiene. E até o próximo episódio. Obrigada e tchau. Obrigado.